Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Neste estudo, iremos fazer algo novo. Nós já estamos prontos para começar a estudar Mateus capítulo 24. E neste capítulo, o Messias começa a falar sobre o fim dos tempos, os últimos dias. E precisamos entender que isso é algo que tem grande significado. Pois o fim dos tempos fala sobre uma transição deste mundo que está acontecendo, da forma que está acontecendo, a algo bem diferente. E eu estou me referindo ao estabelecimento do reino de Deus. E esse reino deve ser o mais importante para você. Você se lembra do que o Messias fez na noite antes de ser crucificado? Ele reuniu seus discípulos e ele estabeleceu algo. Ele pegou o cálice após a ceia. Tradicionalmente, sabemos que ele é conhecido como o cálice da redenção. E ele disse: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue." Ele fala sobre uma aliança de redenção. Sabemos, pois, que ele fez isso na noite após a Páscoa. E sabemos que a própria Páscoa fala sobre redenção, mas aquela Páscoa que aconteceu 3.500 anos atrás foi uma Páscoa física. Foi simplesmente um paradigma de algo maior que aconteceria, e que é exatamente sobre isso que ele estava falando. Como ele daria sua vida como verdadeiro cordeiro de Páscoa através do sangue, não do sangue de um típico cordeiro, mas do Cordeiro de Deus, do próprio Filho de Deus. E este sangue nos garantiria não apenas a redenção de forma física, mas a redenção eterna. Uma redenção que tinha frutos do reino. Então, quando falamos sobre os últimos dias, sobre o fim dos tempos, perceba que estamos falando de uma transição para longe deste mundo, com toda a dor, todo o sofrimento, as doenças, a morte, todos os problemas, para o próprio reino de Deus, onde a justiça de Deus, a paz de Deus, as bênçãos de Deus e as promessas de Deus serão desfrutadas por todos que experimentaram essa salvação. Essa salvação e essa redenção que vem por meio do sangue do próprio Cordeiro de Deus, o Messias Yeshua, que é Jesus Cristo. Agora, pegue sua Bíblia e olhe comigo em Mateus capítulo 24. Já mencionei que este capítulo tem grande significado e tem relevância especificamente para o fim dos tempos. E você precisa ter cuidado para não ser igual a muitas pessoas, pois estes escutam sobre esse assunto, sobre os últimos dias, o fim dos tempos, e não se mostram interessadas. Elas dizem: "Sabe, eu sou um crente e estarei no reino de Deus, no final tudo vai dar certo." Então, que diferença faz? Estas coisas são confusas. Não são agradáveis de serem ouvidas. Elas podem até ser um pouco angustiantes. Então, eu prefiro não me concentrar nisso. E essa é uma atitude muito tola e desobediente. Por quê? Porque em meio a estes tempos difíceis, e eles estão se aproximando, somos chamados a dar testemunho. Somos chamados a viver com obediência, de forma que nossa fé seja manifestada. Nesses tempos difíceis que estão vindo, devemos ser luz, devemos promover a revelação a outros, devemos revelar a verdade, deixar que os outros vejam que aquele que está em nós é diferente daquele que está no mundo.
Devemos ser uma fonte de revelação para que os outros vejam a verdade e que possam experimentar essa mesma salvação, essa mesma redenção eterna. Então, o fim dos tempos, se você estiver pronto, se você estiver orando para estar pronto, essa pode ser uma das melhores épocas para o ministério, para você impactar outros com a verdade de Deus, de forma que eles possam também ser destinatários das promessas de Deus. Não ignore o ensinamento bíblico, a revelação profética com relação aos últimos dias, ao fim dos tempos. Então, olhe novamente no capítulo 24, que é chamado por muitos de o Sermão do Monte das Oliveiras. O termo oliveiras é usado porque iremos ver que a maioria do que acontece no capítulo 24 tem a ver com o Messias estar exatamente no Monte das Oliveiras. E o que ele está fazendo? Ele está ensinando, ele está dando revelação. Assim, porque aconteceu no Monte das Oliveiras, onde ele estava ensinando o Sermão do Monte das Oliveiras. O que ele diz tem grande relevância, acredito, para a nossa geração. Há sinais e indicadores proféticos que nós estamos nos movendo rapidamente para este tempo de transição. E precisamos ser pessoas que percebem que esse tempo de transição é importante para Deus. E o que é importante para Deus deveria ser importante para você. Eu já mencionei que o Messias, na noite antes de ser traído, antes de ser crucificado, ele reuniu seus discípulos e pegou o cálice da redenção, o terceiro cálice depois da ceia. E depois de compartilhar, ele disse: eu não vou provar o fruto da videira. E ele está se referindo àquela bebida, àquele vinho. Até que ele diz: eu bebo o vinho novo no reino de Deus. Biblicamente, o vinho se refere à alegria, à grande alegria. O vinho acompanhava celebrações. E o que ele estava se referindo era àquele grande banquete. Aquele banquete de casamento do Cordeiro, através do qual ele seria, uma vez, um momento de grande contentamento, de grande alegria, até que acontecesse aquele episódio, um evento de reino. Então, ele está esperando. Aquele momento é importante. E, portanto, se você tiver a mente do Messias, se você estiver vendo as coisas do ponto de vista dele, de sua perspectiva, então o reino de Deus e aqueles eventos que vão fazer isso acontecer, precisamos saber o que eles são para que possamos agir com fé, para que possamos fazer o que seja agradável a ele, de forma que quando formos e ficar diante dele, ele estará bem satisfeito com você e comigo, pois nos comportamos corretamente no meio dessa transição. E é esse o nosso chamado. É por isso que o Messias vai fazer essa revelação. Antes de irmos ao versículo 1 do capítulo 24, precisamos nos lembrar do que concluímos na semana passada. Foi quando o Messias estava olhando sobre a cidade de Jerusalém e apresentava um coração pesado. Ele estava chorando sobre a condição espiritual. Então disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu desejei ajuntar vocês, os seus filhos. E ele vai fazer isso, pois essa é uma promessa profética de Deus. E o que significa ajuntar vocês? Significa que ele vai trazer o povo de volta ao Cordeiro. E sabe o que mais? Ele já está fazendo isso. Essa mudança vai acontecer. Mas lembre-se do que ele disse, e que já estudamos. Ele disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu desejei ajuntar vocês como uma galinha que ajunta seus pintinhos, mas vocês não quiseram. E o que isso significa? Dentro de Israel, com relação a Yeshua, houve um espírito de rebeldia. E existe algo que provocará essa mudança, pois ele diz: eu não voltarei.
E isso tem a ver com a sua vinda para reunir Israel e estabelecer esse reino. Ele está falando única e especificamente com o povo judeu. Ele diz: eu não voltarei novamente até que vocês digam. E ele cita Salmo 118, onde diz: Baruch rabá Bashem Adonai. Bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. E esse é um chamado ao Messias, um convite para que ele venha. Mas eles não estavam interessados nele desde a primeira vez. Mas nos últimos dias, naquele final dos tempos, próximo do fim da 70ª semana de Daniel, Israel vai clamar essas palavras: Bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. E o que vai provocar essa mudança? Muito simples. Vai acontecer aquilo que Jeremias revelou em Jeremias, capítulo 30, quando ele diz que haverá um tempo de problemas, de angústia para Jacó, para o povo judeu. E esse tempo difícil será, a propósito, profética e biblicamente. E me dói dizer isso, o pior tempo de perseguição que já aconteceu. Como foi dito por Daniel, em Daniel capítulo 12, o pior tempo de perseguição na história de Israel. Pior ainda, se conseguirmos imaginar, mas não queremos, pior ainda que o Holocausto. Portanto, precisamos entender o que vai acontecer de forma que possamos compartilhar essa mensagem, como Paulo ordena em Romanos capítulo 1, aos judeus primeiro, e também para os gregos, ou seja, os não-judeus, os gentios. Paulo nos diz que, se quisermos estar biblicamente corretos, devemos primeiro dar ênfase em compartilhar o Evangelho aos judeus, para que, por meio da fé, da mesma fé que provavelmente você tem, da mesma fé que vai trazê-los para fora deste mundo, antes daquele tempo de angústia de Jacó, de forma que eles possam evitar este período de grande sofrimento. Mas ficamos sabendo de algo no final. Sabemos que no final, o Messias será fiel ao trazer o reino de Deus. E quais são esses episódios que vão acontecer que fazem com que o reino se estabeleça? É exatamente isso que vamos considerar no nosso estudo. Então, comecemos. Em Mateus 24, versículo 1, lemos: E quando Yeshua ia embora, ele saiu do templo. Ou seja, ele estava naquele templo. Ele sai, e observe o que diz a palavra. E seus discípulos se aproximaram. Para quê? Eles vieram antes dele, para mostrar-lhe os prédios do templo. Gostaria de salientar e sublinhar a última frase onde diz: os prédios do templo. Não estão apenas falando sobre o templo, mas também das edificações adicionais. E aqui estamos nos referindo. E Yeshua, sem sombra de dúvida, estava falando dos outros prédios no monte do templo. Não apenas do local onde estava o lugar sagrado e o santo dos santos, mas o que geralmente se pensa é no templo e no pátio. Mas havia também no monte do templo o sinédrio. E o sinédrio fazia parte da estrutura formal do templo. Diz aqui que os discípulos estavam apontando para essas coisas. E elas eram bonitas. Era um conjunto de prédios realmente muito bonitos. E observe a resposta do Messias. Olhe agora o versículo 2. Porém, em contraste àquilo que eles estavam apontando, talvez estivessem pensando. Yeshua disse-lhes: vocês não conseguem ver todos esses prédios? Com que eles foram construídos? Com pedras. Portanto, ele diz: vocês não conseguem ver tudo isso? Em verdade, lhes digo. E aqui ele usa duas palavras diferentes que significam não. E como efeito, com ênfase, ele diz: com certeza,
não ficará aqui pedra alguma. Essa é a consequência com a dupla negação. Não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja. E aqui ele usa a mesma dupla negação para enfatizar, que não seja derrubada. E então, o que Yeshua está fazendo nesse versículo? Ele está profetizando. Ele está dizendo aos discípulos, vocês veem esses lindos prédios, estes prédios que levaram 40 anos para serem construídos, até que tudo estivesse em seu lugar? Mas ele está profetizando que todos eles serão derrubados. Não restará nenhuma pedra sobre pedra. Mas o que ele está profetizando? Está profetizando a respeito da destruição do segundo templo, que aconteceu em 70 AD. Então aqui vemos uma pista hermenêutica muito importante. Lembrando que hermenêutica é a lei para se interpretar a Bíblia de forma apropriada. Então precisamos nos perguntar, qual era o propósito de Yeshua falar sobre esse episódio 40 anos depois da destruição do templo, da destruição da cidade de Jerusalém, e o início daquela guerra contra o povo judeu dos romanos, que levaria ao maior e mais amargo de todos os exílios do povo judeu? O que ele está dizendo? Aqui está a mensagem. Da mesma forma que Yeshua foi 100% preciso, sua profecia foi perfeitamente realizada. Aconteceu exatamente o que ele disse. A razão pela qual isso é importante é que, em alguns minutos, ele vai começar a conversar verdadeiramente sobre os últimos dias, o fim dos tempos. Veja, há um falso ensinamento por aí hoje, dizendo que aquilo que Yeshua fala em Mateus 24 diz respeito ao passado. Isso é falso. Esta não é a conclusão que se possa chegar. E veremos isso quando estudarmos este capítulo. Não há como chegar a esta conclusão. Somente ele menciona brevemente, bem nesse versículo, sobre o que aconteceu por volta de 1900 anos atrás, no ano 78 AD, com a destruição de Jerusalém e o templo. E o que ele está dizendo é, da mesma forma que eu estarei certo, e ele foi, sobre nenhuma pedra ficar por cima de outra pedra que não seja derrubada. A propósito, você pode ir a Jerusalém hoje, e você pode conhecer em Jerusalém as escavações do sul, o Centro Davidson. E você ainda consegue ver as pedras que estiveram sobre o monte do templo e como eles foram derrubados. Você pode vê-los ainda hoje. Ele estava completamente correto ao descrever o que aconteceria 40 anos depois. E tudo isso é para nos dar uma pista hermenêutica do que ele vai dizer sobre os últimos dias. Ele também estará perfeitamente, precisamente correto com o que disser sobre os últimos dias. E essa é a consequência sobre o que ele fala no versículo 2. E agora vamos ver o versículo 3, onde vemos uma mudança de local. E cada vez que surge uma mudança dos lugares, é porque haverá mudança de assunto e daquilo que ele quiser enfatizar. Então observe o que lemos no versículo 3. E ele está sentado. Falamos aqui de Yeshua, no Monte das Oliveiras. Lembre-se de que esse é o sermão do Monte das Oliveiras, que acontece no Monte das Oliveiras, o que nos dá uma pista sobre o contexto. Pois o Monte das Oliveiras, biblicamente, profeticamente, está relacionado ao fim dos tempos. Por exemplo, em Zacarias, capítulo 14, lemos sobre como, no fim dos últimos 7 anos, o Messias vai retornar. Ele vai trazer o último sopro da ira de Deus sobre o mundo quando ele,
E preste atenção, quando ele libertar o povo judeu, quando ele lutar por Israel e trouxer a vitória. Veja, Israel passará por tempos difíceis, sobre os quais já nos referimos, a angústia de Jacó. E o Messias virá, e mesmo embora este seja um período amargo para Israel, para o povo judeu, precisamos entender que 2/3 daqueles que estiverem vivos perecerão nesta angústia de Jacó. 2/3 do povo judeu. Mas aquele 1/3 irá testemunhar, como o Messias prometeu. E o que ele nos prometeu está no livro dos Atos dos Apóstolos. Ele disse aos seus discípulos naquele mesmo lugar, no Monte das Oliveiras, que ele voltará e que ele vai restaurar o reino para Israel. E quando ele subiu, um anjo veio e falou aos discípulos, dizendo: da mesma forma que ele subiu do Monte das Oliveiras, ele vai retornar. Da mesma forma que ele subiu pelo ar, ele vai descer pelo ar. E depois que retornar, o que vai acontecer? Em Zacarias 14, eu já mencionei isso. Quando seus pés pisarem no Monte das Oliveiras, aquele monte, o Monte das Oliveiras, irá se mover. Ele vai se dividir e se mover. E já pensamos como será esse movimento no Monte das Oliveiras, como isso vai acontecer e que vai trazer uma mudança de reino para este mundo. Portanto, é por esse motivo que ele estava no Monte das Oliveiras. Voltemos novamente ao versículo 3. E ele está sentado no Monte das Oliveiras, e os discípulos chegaram perto dele e, em particular, lhe disseram: diga-nos. E eles queriam lhe fazer 3 perguntas. 3 perguntas muito importantes. E então, eles perguntaram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer. Ou seja, a destruição de Jerusalém. E da mesma forma que Jerusalém foi destruída em 70 AD, haverá uma guerra contra Jerusalém nos últimos dias. Então eles fazem, em primeiro lugar, a primeira pergunta: quando essas coisas vão acontecer? E a segunda: qual é o sinal de sua vinda? Eu sublinharia a palavra vinda, pois é a palavra grega perosia, que é a palavra para vindo ou chegando, e pode se referir às 2 coisas, mas não é uma ou outra, são as 2. Ela pode se referir à sua vinda, como na bem-aventurada esperança. O que lemos em Tito, capítulo 2, versículo 13, sobre quando o Messias irá retornar, que ele irá reunir crentes, somente crentes, judeus crentes, crentes gentios, todos os crentes naquela mensagem do Evangelho. E a Sagrada Escritura é clara. Ele vai fazer isso antes da ira de Deus começar. Então, a palavra perosia pode se referir ao arrebatamento, à bem-aventurada esperança. E também, algumas vezes, pode se referir à segunda vinda. Perceba que a segunda vinda e o arrebatamento não são a mesma coisa. À medida que estudamos mais o capítulo 24, veremos as diferenças entre eles. A perosia do arrebatamento, a vinda do arrebatamento, é para os crentes, mas a segunda vinda é para trazer a libertação de Israel. E também, deixe-me dar a você uma nova passagem bíblica. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13, que trata da segunda vinda. Os santos, ou seja, você e eu, aqueles que já haviam tomado parte do arrebatamento, nós estaremos vindo com o Messias, retornando com ele de volta a esse mundo, para que, de acordo com o livro do Apocalipse, no capítulo 20, que diz: para que nós possamos governar e reinar com ele durante esse reino do milênio. O primeiro reino que ele vai estabelecer quando ele retornar na segunda vez. E veremos que Mateus 24 fala sobre esses 2 acontecimentos. Então, eles querem saber:
Qual é o sinal de sua vinda? E a terceira pergunta que fazem: e do fim dos tempos? Agora, a palavra fim é muito importante. Quando olhamos para ela, quando a estudamos bem, vemos que ela está sendo usada para se chegar a uma conclusão. E é isso que o Messias vai fazer. Então, o conceito da palavra fim é muito importante. Mas para que possamos compreender tais coisas como o arrebatamento, a segunda vinda, ter a perspectiva correta para os últimos dias, precisamos sempre nos perguntar: a que fim está se referindo neste capítulo? A palavra fim aparece várias vezes e pode se referir ao final da era da igreja, que vai acontecer com o arrebatamento, ou pode se referir ao fim deste mundo e o estabelecimento do reino de Deus, como já sabemos. E veremos que, como o Messias fala claramente, ele vai falar com precisão, revelando-nos a verdade com relação ao fim, ao final dos crentes neste mundo, e também ao fim deste mundo, como conhecemos, em estado normal, em seu estado natural, que é manchado pelo pecado, e como este mundo está gritando por redenção, de acordo com Paulo. Veremos o fim deste mundo em seu estado atual, quando estará experimentando a redenção, que é o estabelecimento do reino de Deus. E uma das coisas que veremos, e continuamos na semana que vem, é que Yeshua, Jesus Cristo, vai avisar aos discípulos, não apenas aqueles discípulos que estavam com ele, e quero enfatizar bem o que vou dizer, mas especialmente aos discípulos que estarão vivos naquele período dos últimos dias, do fim dos tempos. Uma vez mais, e novamente isso pode dizer respeito tanto a mim quanto a você. Ele vai nos avisar repetidamente. Não se iluda. Haverá muitas pessoas, falsos profetas, falsos mestres, falsos messias, que até vão parecer crentes. Eles vão falar positivamente sobre Yeshua, mas eles são instrumentos de decepção. Eles vão trazer ilusão. Então, esse estudo é muito importante. Vamos passar pelo capítulo 24 com muito cuidado, por causa da importância da verdade que nele contém. Of the important truth that it contains. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.